E hoje, em mais um novo país. Dessa vez estamos no Nepal, cuja capital é Katmandu. O Nepal vai ser o país de número 99 na nossa lista. Vamos lá? Aqui estou no Garden of Dreams, o Jardim dos Sonhos. Ele fica localizado bem próximo ao bairro de Thamel. O bairro de Thamel é um bairro turístico aqui em Katmandu. Bem, Katmandu é uma cidade cheia de contrastes. O trânsito, como sempre, e nesses países, ele é tipo o trânsito da Índia, de outros países aqui perto, um trânsito um pouco caótico, mas nada que não dê pra gente andar e curtir a cidade. Um turismo também religioso, porque a religião daqui é o hinduísmo. E pronto, aí aqui você pode usufruir de meditar, fazer outros tipos de trekking, atividades esportivas. E o país é conhecido como o topo do mundo, o Nepal, porque ele está localizado onde tem a cordilheira do Himalaia, o Monte Everest. E próximo ele está da China, ele faz fronteira também com a Índia e o Tibete. É um país diferente, as pessoas são bastante amáveis. Aqui nesse local que nós estamos, o Garden of Dreams, é um local que traduz bastante o que é o Nepal. O Nepal é um país que as pessoas querem cada vez mais interiorizar sua religião. Eles querem curtir a vida de uma maneira bem calma, bem zen é a palavra. Aqui nasceu Buda. Buda. E aqui foi o país onde nasceu Buda. Por Buda ter nascido aqui no Nepal, a segunda religião do Nepal é o budismo. Mas também convive muito bem aqui as pessoas com cristianismo e islamismo. Aqui é tudo na paz. Nepal é um país para lá de zen. Para vocês verem aqui como é a atmosfera desse Garden of Dreams. As pessoas tranquilas ao fundo, conversando. Não, é um país super seguro, um país rico, multidiverso, com a questão também da altitude. A altitude aqui, a variação vai desde 60 metros até quase 1000 metros com o Monte Everest. É um país tranquilo, onde as pessoas têm o prazer de receber os turistas. Vir aqui para o Nepal é uma experiência única, você vai se surpreender, tenho certeza disso. E nós também estamos nos surpreendendo bastante. Por Buda ter nascido aqui, a segunda religião mais professada aqui no Nepal é o budismo. Mas o cristianismo e o islamismo convivem bastante bem aqui também. É um país que, apesar de ser economicamente desfavorecido, isso não interfere em nada no percentual de pessoas felizes aqui. A maioria das pessoas se dizem bastante felizes no país em que vivem. A moeda do Nepal é a rúpia nepalesa e o idioma é o nepali, apesar de que o inglês é bastante falado em quase totalidade da população aqui na capital aqui é Katmandu, falam o inglês. É um país de contrastes multidiversos, inclusive em questão de altitude. A altitude aqui vai de 60 metros até mais de 10.000 metros com o Monte Everest. Porque você sabe, né? O Monte Everest é o monte mais alto, o pico mais alto do planeta Terra. Bem, o que falar mais aqui do Nepal? Podemos dizer que o Nepal é um país onde as pessoas adoram receber os turistas. Os turistas são bastante
bem-vindos aqui. E eles querem cada vez mais fazer o quê? Que essa hospitalidade seja um dos pontos chaves para não só para o turismo, mas também para que o mundo inteiro conheçam, os demais países conheçam quão diferente é o país do Nepal. E de repente nos deparamos com mais uma praça com deuses e divindades do hindu. Aqui em Katmandu é assim, em cada beco, de repente você passa e se depara com isso. Construções belíssimas, estupas. E tudo que você pode imaginar que eles podem fazer para esses deuses que eles consideram bastante no hinduísmo, eles fazem. Comemoram, fazem doações. E aqui nós temos Buda. Que para eles é um deus. Como vocês podem ver, aqui tudo se mistura. E aí está. E aí tem as velas que eles dizem que dão sorte. E são velas que você compra as velas e depois coloca as velas em um dos deuses e aí faz um pedido. E diz que vai dar muita sorte. Pois é. Mais uma preciosidade aqui em Katmandu. Estamos hoje aqui no templo Swayambhuna, também conhecido como Templo dos Macacos. Desde o século V, o Templo de Swayambhuna é considerado um dos mais importantes complexos religiosos do Nepal. Por aqui, você espera encontrar estupas, templos e vistas maravilhosas de Katmandu e do vale, além de uma atmosfera de paz sem igual. Ele fica situado em uma grande colina e é necessário subir 365 degraus para chegar ao seu topo. No caminho será abordado por vários macacos. É por isso que esse templo também é chamado Templo dos Macacos. Esses macacos residentes nesta área, eles buscam por petiscos, também por qualquer coisa que possa encontrar facilmente na sua bolsa ou bolso. E nesse caso, todo cuidado é pouco se encontrar esses macaquinhos, ó, igual esses que vocês estão vendo aí agora, né? Porque eles vão atrás de suas bolsas, dos seus bolsos. Aqui dizem que esses pequenos meliantes animais, temos que ter cuidado com eles. São pequenos meliantes do reino animal. São tantos que você vai encontrar aqui, que aqui você está mostrando, que também, por isso que começou a ser chamado Templo dos Macacos. É um complexo que engloba templos, monumentos religiosos do budismo, hinduísmo, em perfeita harmonia. Essas duas religiões convivem aqui. Também é possível visitar um mosteiro tibetano, biblioteca e o museu de Swayambhuna. É uma estupa que se destaca da mais importante estrutura do local, sendo que o dono representa a terra e o topo com 13 anéis estágios do Nirvana. Para chegar lá, você pode fazer uma corrida de táxi, só que no caso nós viemos até aqui no início e subimos os degraus todos. Ou então, no caminho de ida e volta, vale a pena dar uma passadinha também no Buda Park, que fica nos pés da colina e é onde tem a maior estátua de Buda de todo o país. No caso, essa estátua de Buda, a entrada é gratuita, mas aqui no parque, e onde tem aqui o templo de Swayambhuna, também conhecido como Templo dos Macacos, a entrada para os visitantes custa cerca de
de 2 dólares para estrangeiros. Para os nacionais, 1/4 do valor. Vocês podem ver aqui, tem uma vista, uma panorâmica. Olha os macacos aqui. Vocês podem olhar os macacos. E agora, vou mostrar aqui, que ainda temos mais escadas para subir. Vamos subir até o topo, o restante das escadas, para encontrar outros diversos estupas, templos e monumentos, como eu disse antes, tanto do hinduísmo como do budismo. Continuando na subida, mais ou menos na metade da subida das escadas, como podemos ver, além dos macacos, algumas pessoas que ficam ao pé da escada pedindo também que a pessoa dê algum tipo de dinheiro, ajuda, esmola. E aqui continuamos essa subida nesse templo do Suryamanabu. Mais ou menos no meio da escadaria, podemos ver que tem também lojas, tendas, museus. É um complexo formado de várias coisas, tanto museu como lojas, monumentos, como vocês podem ver. E aí continuando a nossa subida. A subida é longa. Subindo. Finalmente chegamos no topo da colina, onde está localizado a maior estupa aqui do Templo dos Macacos, aqui em Katmandu. A estupa central é essa que vocês estão vendo aí, pintada de branco e dourada. Está em reforma, como muitos monumentos aqui em Katmandu. E aqui vocês podem ver diversas estupas menores. E ao fundo também as lojas e mais estupas aqui na lateral. Ali ao fundo, vou caminhar um pouquinho para vocês verem melhor, está uma estátua de Buda. Nas lojas, basicamente o que vocês vão encontrar aqui, nas lojas de artesanato, são muitas estátuas de diferentes tipos, pequenas, médias, hindus e de deuses e principalmente de Buda. Aqui uma imagem de Buda em pé. As lojas com quadros. Centralizando aqui, vou levar vocês mais um pouquinho aqui para vocês verem de perto aqui o conjunto de estupas na praça principal. É no cume da colina aqui do templo de Templo dos Macacos. A atmosfera aqui que nós podemos estar observando é a atmosfera de paz, ao mesmo tempo de muitas pessoas buscando oferendas. Elas compram nessas lojas aqui, ó, velas, compram também incensos, e isso elas fazem o quê? Aqui depois vão lá no fundo vocês podem ver que tem é como se fosse uma casinha onde elas botam as velas que compram e oferecem aos deuses hindus e a Buda. E isso diz que traz a felicidade, e também, além de felicidade, ela pode encontrar talvez conseguir algo que queira muito. Aqui, ó. Aqui é uma outra estupa maior ao lado da estupa principal. Olha como é alta a estupa principal aqui do Templo dos Macacos. E aqui ao redor disso que vocês estão vendo aqui, são mini templos. As pessoas entram para fazer suas orações. Aqui, ó, aqui tem as velas, os locais de colocar as velas.
Essas velas a pessoa oferece a Buda e faz um pedido. E ali é outra estupa. Deixa eu descer aqui com vocês. Mais um pouquinho para vocês verem. E daqui eu vou descendo com vocês para vocês terem a ideia de que, na vista, que também além de vir conhecer o cume do templo dos macacos aqui, que é um dos principais templos aqui de Katmandu, o preferencial aqui que as pessoas vêm fazer também é ter essa imagem e ter é um mirante de toda a cidade de Katmandu. Olha que lindo que vocês podem ver. Ó, no fundo vocês estão vendo as montanhas e toda a cidade. Essa cidade de Katmandu, como eu disse antes, ela tem mais de 3 milhões de habitantes. É intensamente povoada. É uma densidade demográfica grande. Olha os macacos. Como estão os macacos? E eles chegam aqui também. Demais. Não é só a gente que ultrapassa os 300 e tantos degraus. Os macacos vêm de lá de baixo até chegar aqui. Aqui. Tá vendo os macacos? E por aqui, no cume da colina, no topo onde fica o complexo do templo dos macacos, eu me despeço desse vídeo com vocês. E aí, gostaram do templo dos macacos? Só digo uma coisa, pelas belezas que eu vi aqui, valeu muito a pena. Apesar do cansaço de subir 365 degraus, quando você chega aqui no alto da colina, a vista que eu posso, além de ver a estupa, os templos, os mini templos, as inúmeras estupas, só de você chegar aqui e ver, ter essa vista maravilhosa de toda Katmandu, vista do alto, isso recompensa qualquer coisa. Valeu a pena vir aqui no Templo dos Macacos. Eu estou aqui agora na Dubai Square de Katmandu. Dubai Square é a principal praça de Katmandu. Na verdade, a Dubai Square é um conglomerado de várias praças unidas por becos e que se encontram numa praça principal. A Dubai Square, antes até o início do século XX, era nessa praça que situava o Palácio Real, onde o rei morava. A partir do início do século XX, ele passou o palácio para outra região próxima a Tamel, que é o Palácio de Naraiti. Mas até hoje essa praça continua sendo a praça principal e de muitas visitas aqui na cidade de Katmandu. Uma praça interessante que reúne vários conglomerados, como eu disse, de outras mini praças e com vários palácios, inclusive com a casa de Kumari, que é a casa de uma deusa, que eles, como hoje em dia, pegam uma criança, uma menina, para fazer a personificação dessa deusa em forma humana. Dubai significa, na verdade, palácio. Por isso que Dubai Square significa Praça do Palácio. Aqui no Nepal existem mais outras duas praças chamadas Dubai, além dessa aqui de Katmandu. Aqui ao fundo podemos ver a casa de Kumari, que é a deusa, uma deusa menina. Como eu disse, personificada por uma criança, uma menina que espera, que nasce. Eles dizem que é a encarnação da deusa viva aqui. Aqui ao fundo podemos ver várias construções da Dubai Square, sendo que aqui essa praça foi bastante castigada durante o último terremoto que teve aqui em 2015. Mas é um local interessante para ver, porque abriga a cultura e a arte, a parte da arquitetura também, que nós podemos ver ali naquele palácio ao fundo.
Uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura aqui, típica nepalesa. Aqui na Dubai Square também podemos ver várias pessoas vendendo artesanatos, como vocês podem ver. Artesanatos de diversos tipos, são coisas de metal, alguns que significam símbolos deles, dos deuses que eles cultuam e adoram. Buda também, de diversas formas. Aí, ao longo de toda a praça do Durbar, além dos palácios, tem também esse mercado de artesanatos. Ao fundo, alguns hotéis. E aqui tá aqui, ó, máscaras todas por aqui. Aqui é uma panorâmica do que é a Dubai Square. Interessante sobre o ponto de vista arquitetônico e também cultural, essa praça principal de Katmandu. Templo de Bodhana Stupa. O templo de Bodhana representa o templo budista mais sagrado do mundo fora do Tibete e é uma atração imperdível para quem quer experimentar a religiosidade do povo nepalês. Ele é classificado como um patrimônio da humanidade pela Unesco. O local conta com uma das maiores estupas do mundo, além de monastérios budistas que estão ao redor dessa estupa, que entoam cânticos praticamente o dia inteiro e deixam a atmosfera do local ainda mais mágica. As pessoas vão se impressionar pela imponência do complexo, que além das grandes estupas, desses monastérios, tem também várias lojas ao redor, e pela religiosidade, né, desse povo nepalês. Ela está situada mais ou menos, a Bodhana Stupa, a uns 11 quilômetros do centro de Katmandu, mas é facilmente acessada, né, de forma bem rápida. E ela conta com vários acessos. Ela está a mais ou menos 11 quilômetros do centro de Katmandu, em um bairro bem povoado. Vou virar aqui para vocês verem, ó. A Bodhana Stupa é um oásis dentro desse bairro, porque dentro desse complexo da Bodhana Stupa respira a paz e a religiosidade. O complexo de Bodhana Stupa, ele é considerado um dos complexos mais sagrados para os budistas no mundo. Agora, em junho de 2023, está custando a entrada 400 fincas nepalesas. Quando você vier, respeite a religiosidade local, ou seja, tenha compras honestas e tente não tirar fotos muito de perto da estupa, preservando a religiosidade do local. Mas venha conhecer a Bodhana Stupa. Katmandu e a religião. Dessa vez no templo de Pashupatinath, o templo onde ocorre a cerimônia de cremação. Bem, a cerimônia de cremação deve ser uma das experiências mais marcantes que alguém pode ter no Nepal. E por que não dizer de toda a trajetória de um viajante? Assistir uma cerimônia de cremação no templo de Pashupatinath em Katmandu pode modificar a sua experiência de ver o mundo e tentar emergir em uma cultura completamente diferente. É uma coisa impactante. Claro que para muitas pessoas não deve ser uma experiência bastante agradável. As pessoas vêm aqui nesse templo, vocês ao fundo podem até ver que está passando as pessoas, são familiares de pessoas que irão ser cremadas e outros que estão apenas visitando o complexo mesmo de Pashupatinath. É uma experiência impactante para muitas pessoas, mas também tem a beleza, a diferença do ritual, das cores, cânticos e, acima de tudo, a participação dos familiares no processo de cremação é algo que é tocante, diferente, lindo, porque para os nepaleses a cerimônia de cremação não é o final daquele ser, daquele familiar, e sim
é uma continuação, sendo que em outro plano. Eles veem isso, que a vida continua. E então eles não estão, muitas vezes estão cantando felizes, né, durante a cerimônia de cremação, porque eles estão, é o momento deles fazerem aquela homenagem àquele ente querido, que foi tão caro para ele nessa vida. Então eles fazem esse momento um momento de alegria. E nesse templo ocorre essa cerimônia. Visita ao complexo onde tem o tempo de patinar é uma visita imperdível, porque vai mudar a sua maneira como ver a vida e a morte. E de preferência, eu acho ideal, aconselho que você faça essa visita no final da tarde. Mais ou menos começa a visita a partir das 17 horas, porque você vai poder esperar mais um pouco. E a cerimônia de cremação ocorre todos os dias às 18h30. O templo fecha às 20 horas. Encerra, todo o complexo é fechado às 20 horas. E atualmente, agora, em junho de 2023, você paga uma entrada de 1.000 rúpias para entrar no complexo. Eu acho que vale a pena. Uma nova visão a respeito da vida da morte aqui em Katmandu, no tempo de Patinar. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que é o Palácio de Nariate. O Palácio de Nariate é o palácio onde vivia o rei. Hoje em dia ele tem também um museu e também parques ao lado, tipo um playground para as crianças. E ainda a residência real. Quer dizer, a residência do governante atual, né? Viveu aqui desde o rei veio para cá, desde que saiu da residência que ficava no início do século XX, lá na praça de Dubai Square, naquela praça principal, que eu já mostrei para vocês. Aqui, para vocês terem um pouco desfocado, mas dá para vocês terem uma ideia do que é o Jardim do Palácio. E aqui eu vou mostrar um pouquinho o lado, que aqui também tem, ao redor do palácio tem um playground, tem umas fontes. A educação aqui é muito importante para os nepaleses. E vocês podem ver que as crianças ali estão entrando para fazer uma visita ao Palácio de Nariate. Por quê? Porque o Palácio de Nariate significa também cultura para o povo nepalês. É onde viveu o rei, foi a sede do governo, né? É desde sempre a sede do governo aqui. E ainda tem um museu que conta a história política e econômica do país. Vou dar uma geral aqui para vocês verem o que é o Palácio de Nariate. Ali a entrada do palácio. Tem um ticket para as crianças entrarem quando são as crianças. E também tem um lugar de guardar. Você não entra aqui sem guardar a mochila e as bolsas. Aí ali ao lado as mulheres são revistadas e de um lado e os homens do outro. Ou seja, para não entrar, como é um lugar governamental e a segurança é fundamental, né? Ali no fundo vocês podem ver os ônibus escolares. Visitar aqui o Palácio e o Museu de Nariate é indispensável para qualquer pessoa que venha aqui a Katmandu, porque ele conta, principalmente o museu, conta muito da história do povo nepalês. Eu estou filmando aqui por fora, eu já entrei, já fiz a visita, mas para filmar, eu tive que, para vocês terem uma ideia do que é o Palácio de Nariate, pelo menos ao redor, tem uma vista panorâmica do que é o Palácio de Nariate, eu tive que filmar daqui, porque não pode fazer filmagem lá dentro. Mas o visitante que vier ao Nepal vai ter essa ideia do que é o interior e vocês estão tendo uma ideia rápida do que é o local onde se encontra o Palácio de Nariate, aqui em Katmandu. No momento estamos agora na cidade de Patan, mais precisamente em Patan Dubai Square. Tanto Katmandu quanto Patan, também Bhaktapur, tem uma grande Dubai Square.
Essas do Baisqué são classificadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e que englobam templos, estátuas, jardins, palácios reais e uma imensa carga histórica que vem desde as fases da história mais remotas do país. E também essas praças, essas squares, elas fazem parte também do desenvolvimento cultural do Nepal. Vocês veem que ela aqui, bem no centro de Patandubai Square, ao fundo os templos, muitos templos aqui que vocês estão vendo aqui, estão sendo reformados. Por quê? Porque devido ao último terremoto que aconteceu no Nepal, esses templos sofreram muitos abalos e muitas partes desses templos vieram abaixo. Ali ao fundo vocês podem ver que tem crianças e escolas. Por quê? As escolas trazem as crianças aqui para que elas tenham convívio com a cultura, que elas tenham uma imersão na cultura do seu país e saibam muito mais, não só da religião do país, como os costumes que vêm desde tempos remotos. Vou passar aqui para vocês verem os grandes templos, as estupas. Olha a arquitetura aqui, bem típica. Ao fundo as pessoas passando e outros templos aqui. Os estudantes vêm para cá para renovar o seu tempo, descansar também, porque essas praças, essa imersão na cultura aqui do país do Nepal, elas também fazem parte da cultura, como eu falei, nepalesa, que é a cultura do ser menos correria, tentar ser mais zen, que o interior é mais importante do que o exterior. Isso tudo é o que? Isso tudo aqui é o Nepal. Entendeu? Entendeu? You have tickets? Ok. Once you buy tickets and then go inside. Aqui estamos. Olha cá. Estão vendo? Então vai saída. Finalizando o vídeo aqui da cidade de Patan, ao lado tem uma outra praça que fica bem próxima a Patandubai Square. Vocês podem ver ao fundo o trânsito, não tão caótico quanto o trânsito de Katmandu, mas também bem cheio de motos. E aqui no Nepal, uma característica do trânsito é esse trânsito sem regras, sem leis. Para atravessar a rua é bem difícil, mesmo aqui numa cidade que fica no interior do Nepal. Mas ninguém tem medo, todo mundo atravessa. Aqui, olha só, tuk-tuk, motos, carros, tudo junto. E as pessoas também. E vocês podem observar que não tem passeio, os passeios são bem estreitos. Mas isso não deixa de ter seu charme, né? O país, o Nepal. Então, aqui foi Patan. Agora eu vou dar um panorama para vocês do que é a principal avenida de Katmandu, aqui no Nepal. Essa principal avenida se chama Dubai Marg ou Daba Marg. Essas três denominações são aceitas. Ela está situada bem no centro da cidade. Ela é conhecida como Estrada ao Caminho do Rei, principalmente entre os estrangeiros, devido à residência dos últimos reis do Nepal no Palácio de Nariati, que fica, esse palácio que está aí à frente de vocês, o Palácio Nariati, que ela começa justamente, né, ela partir, essa Dubai Marg, ela começa na frente do Palácio de Nariati, que se situa no topo norte, né, dessa avenida. É uma área mais elegante da cidade e mais bem cuidada, onde se concentra a maior parte de hotéis, restaurantes de luxo, grandes marcas, boutiques caras. Aqui ao lado vou mostrar a vocês um shopping que tem logo no início da rua, muito próximo ao Palácio de Nariati. Tem centros comerciais, né, como eu falei, shoppings, agências de viagens, sedes de companhias aéreas, né? A parte de Tamel, que é o bairro de Tamel, está situado. O bairro de Tamel está situado a pouca distância do topo norte, que esse bairro de Tamel é o bairro até onde eu fiquei
estou hospedada, né? É o bairro dos turistas, né? É o bairro muito turístico da cidade. Esse bairro de Tamel, ele está no topo norte a oeste do Palácio Real, e ela é mais orientada porque lá o bairro de Tamel é mais orientado para o turismo, né? É uma principal zona turística, como eu disse antes, da cidade, o bairro de Tamel. Então fica bem a poucos metros daqui. Pouco tempo depois da abolição da monarquia, o que aconteceu? Foi implantada a república aqui no Nepal, né? E aí esse palácio de Tamel, que é ali da frente, que eu tenho até um vídeo que vocês vão ver também, só sobre o Palácio de Nariat, foi transformado em um museu a partir de 2008, quando foi implantada a república aqui no Nepal. Aqui em Dubai Marg situa-se também o campus do Colégio Trichandra, e é uma mesquita usada pela minoria muçulmana do Vale de Katmandu. Fica aqui também nessa avenida. A maior parte dessa avenida Dubai Marg foi construída pelos últimos governantes de Rana, os primeiros ministros hereditários que governaram o país despoticamente entre os anos de 1846 a 1951. A construção envolveu a demolição de um antigo arrabalde rural de Jamal, né? Aqui antes era uma parte rural da cidade, tendo sido desapropriadas terras de agricultores e mosteiros existentes em toda essa zona, que hoje em dia situa essa avenida Dubai Marg, para a construção dessa grande avenida no centro de Katmandu. Uma das estruturas demolidas foi um barral. Um barral, para vocês entenderem melhor, é uma espécie de praça fechada ou um pátio rodeado de habitações, tipo uma arquitetura neurari. Segundo a tradição, ela foi morada de Sveta Matsyendranath. Era um Bodhisattva de compaixão adorado por muitos hindus e também pelos budistas. Esse barral erguia-se no local onde teria sido encontrada a imagem da divindade uma divindade que era chamada atualmente, né, está guardada no templo de Karunamaya, em Jana Bahal, também chamada de Machihandra Bahal. O Ketolé, Praça Kel, entre a Assam e o Indrakok. No local do barral demolido aqui, que atualmente está a estátua do rei Mahendra, pai dos últimos 2 monarcas nepaleses. Como eu disse, né, em 2018 foi extinta a monarquia aqui no Nepal. Até poucos anos atrás, né? Tem no caso nós estamos em 2023, então menos de 20 anos atrás, porque foi em 2008, foi extinta a monarquia, né? A descoberta dessa imagem sagrada é comemorada anualmente durante o festival de Janabaya Dhyan Jantra, ou Festival do Carro Triunfal, quando é realizada uma procissão com a grande imagem da divindade colocada num grande santuário, né? E é um santuário portátil, em forma de torre, transportada num carro. A procissão dá 3 voltas da estátua de Mahendra. Dubai Marg não traduz exatamente o que é o resto da cidade de Katmandu, porque ela é uma avenida completamente diferente das outras ruas de Katmandu, que em sua grande maioria são ruas estreitas, sem uma infraestrutura mais moderna. E essa rua, como vocês olham, é uma avenida bastante larga, bem projetada, e por isso que os grandes hotéis, grandes shoppings e grandes marcas situam-se aqui. Aqui você também pode bem arborizado ao fundo. O trânsito é menos caótico porque tem mão e contramão. Nas outras ruas de Katmandu não é desse jeito. As outras ruas são ruas estreitas e ruas que vão para um lado, você ao mesmo tempo tem mão e contramão e sem uma desordem do tráfego. Enfim, a Marg é o melhor lugar da cidade pode-se dizer que é um dos melhores lugares da cidade de Katmandu. Aqui, para vocês, a maior avenida
Vou mostrar aqui para vocês o que é um pouco do bairro de Tamel. O bairro de Tamel é o bairro mais turístico aqui de Katmandu. Logo aqui à frente você vai ver um mini templo. É um templo de Bhagavati. Ele é bem pequeno, como vários mini templos que tem aqui no bairro de Tamel. Esse templo só fica aberto durante a manhã, onde as pessoas vêm dar suas oferendas, fazer suas orações. Mas vocês estão vendo aqui, ó, como é que é. O bairro de Tamel é composto por várias ruelas, travessas, que são intercaladas, cheia de lojas. Você acha de tudo aqui no bairro de Tamel. Esse é um dos motivos por ser um bairro mais turístico daqui. Nós estamos hospedados aqui porque é muito fácil. Ele é do lado do centro da cidade, esse bairro de Tamel, e você pode encontrar tudo que você possa imaginar. Inúmeras lojas, agências de viagem. O que a gente tem que fazer não só aqui no bairro de Tamel, como em toda Katmandu, é uma gincana que acontece, que é para você atravessar a rua e andar, porque não tem ordenamento de tráfego, né? Aqui nessa parte aqui que eu tô filmando, eu peguei uma parte menos movimentada para poder filmar mais tranquila, porque se eu fosse filmar, ó, e eles buzinam o tempo inteiro. Tem locais, principalmente perto do Palácio de Nariate, que eu já até coloquei um vídeo para vocês. É na frente do Palácio de Nariate, que era a antiga residência real. Em alguns lugares também tem isso, uma placa, e a placa não só desenhada com a buzina cortada, como escrito também em inglês e em nepalês: proibido buzinar, porque eles buzinam o tempo inteiro. Tempo todo buzinando. Aqui lojas de todo tipo, agência de viagens, banco, restaurantes, você acha de tudo aqui em Tamel. Mais um pouco aqui, continuando aqui para vocês terem uma ideia do que é o bairro de Tamel. Entre essas ruelas, essas travessas aqui que compõem esse bairro, aí lojas de bebida, farmácias, muitas lojas de artigos, tanto artigos de artesanato como roupas, muitas lojas de pashmina, que mais tem aqui, bonés também, lojas ali na frente de câmbio de moedas. E aí vocês olham, ó, aqui é uma rua mais larga, tem os hotéis também, e também esses pórticos. Tem vários locais aqui, esses pórticos. Uma curiosidade aqui que eu vou botar em cima aqui para vocês verem, é a fiação. Olha como é que é. Ó, a buzina, como eu falei, buzina o tempo inteiro. E olha que aqui é mais tranquilo do que lá tem as avenidas mais cheias, que não ia dar nem pra eu gravar, porque vocês não iam ouvir nada. Mas aqui, falando, ó, da fiação, ó, que a fiação desordenada. Tá vendo? Eu não sei como é que eles conseguem, quando vai consertar, eles conseguem achar qual é o fio. Em termos de infraestrutura, Katmandu, a maioria dos bairros é toda assim. E olha que aqui em Tamel, por ser um bairro turístico, as coisas são mais organizadas. Aí aqui essa parte aqui de Tamel, a calçada, é como se fosse uma rua peatonal. Teoricamente, acho que isso foi feita para ser uma rua peatonal, mas aqui, como o trânsito não tem ordem, as motos andam por aqui também. O tempo todo, moto. E aí que assim, loja de sightseeing, hotéis, restaurantes, lanchonetes, cafés, tudo aqui. Basicamente, Tamel é isso, composto. Só que é um bairro, não é um bairro pequeno, é um bairro grande, cheio de ruas. É um verdadeiro labirinto. Para você se posicionar e localizar, logo que você chega, você tem um pouco de trabalho. Mas com o tempo você se acostuma
e já fica bem localizada. Ah, uma coisa interessante também, que eu acho que não falei em outros vídeos a respeito de Katmandu, em relação aí a parte do Ocidente e também principalmente em relação ao Brasil. No Brasil, o nosso dia de descanso é dia de domingo, né? E aí, aqui não é desse jeito. O dia de descanso deles, o dia é dia de sábado. O dia domingo é um dia normal, de trabalho normal, aqui em Katmandu. Basicamente é isso, o bairro de Thamel. É um bairro que todos os turistas que vêm, além de ser um bairro turístico, mesmo que não fique hospedado aqui, é um ponto que tem que conhecer. Por ser um bairro mais turístico, é um dos pontos atrativos aqui da cidade de Katmandu. Então, o bairro de Thamel é um ponto turístico que você jamais pode deixar de vir quando vier a Katmandu, ok? No bairro de Thamel, tem, além das lojas, como eu falei, restaurantes, todo tipo de comércio, é o local onde se concentra o maior número de hotéis, por ser uma área turística. E no bairro de Thamel você vai encontrar os hotéis de todos os tipos. Hotéis desde simples pousadas, hostels, até hotéis melhores, acomodações com maior conforto. E, na minha concepção, é um local perfeito para se hospedar aqui em Katmandu, tanto que eu escolhi aqui o bairro de Thamel. Não deixem de vir, quando vier a Katmandu, de preferência se hospede aqui, no bairro de Thamel.